Os panos tradicionais significam as fraldas que os países, né? Notem essa palavra, eu coloquei esta palavra vermelho, porque provavelmente poderia alterar o sentido da frase, e está mesmo a alterar. Talvez a intenção do estudante não foi escrever esta palavra, mas talvez pais, né? Alora, viva pessoal, boa noite. Então, o relatório que eu passarei a apresentar foi elaborado por um professor especialista em línguas que analisou cuidadosamente o texto do candidato e, após a revisão, o professor encaminhou o relatório a mim, destacando que o trabalho apresenta alguns erros de concordância, semântica e erros ortográficos. Daqui é o professor Abreu Panza. Então eu vou mostrar a seguir um exemplo de um erro semântico que poderia alterar o sentido da frase. A semântica é a área da linguística, né, que estuda o significado das palavras, frases e textos. Algumas palavras, quando empregadas de forma errada numa determinada frase, ela pode alterar totalmente o sentido, né, da frase e retirar o significado do que o candidato quis escrever. Então, quando nós cometemos um erro semântico, né, estaríamos, por assim dizer, a usar uma palavra que não faz sentido naquele contexto, né? Mesmo que a palavra gramaticalmente esteja correta, digamos. Por exemplo, se eu dissesse os países cuidam da filha, né? Por exemplo, os países cuidam da filha, a frase está errada, né? O correto seria os pais cuidam da filha. Então, a palavra países estaria mal empregada. Vou mostrar um exemplo. Eu vou desfocar as outras partes do texto, né? Porque é trabalho de um candidato. Vou mostrar como exemplo, né, como é que uma frase errada e outras, né, no caso, alteraram totalmente o sentido da frase que o candidato quis construir. Mas são apenas sugestões, né? É o que eu digo sempre. Cada candidato poderá analisar e refletir, né? Consultar também outras pessoas. Então vou mostrar um exemplo que mostra claramente, né, provavelmente, um erro semântico que o candidato cometeu, e o candidato, humildemente, nós elogiamos esta postura do candidato, pediu que lêssemos também o trabalho, porque é sempre bom que o trabalho seja lido por mais de 2 pessoas. Isso poderia ajudar, de uma ou de outra forma, a identificação de erros, tá? E de, talvez, na estrutura de trabalho, na metodologia, na formatação, né, das margens, etc. Então, vejam só como é que a palavra escrita de forma errada alterou totalmente o sentido da frase. Ok, então o parágrafo a que eu me referia é este, né? A enxada representa
o cultivo que os pais da noiva faziam, da qual alimentavam a filha. Os panos tradicionais significam as fraldas que os países, né? Notem essa palavra, eu coloquei esta palavra vermelho, porque provavelmente poderia alterar o sentido da frase, e está mesmo a alterar. Talvez a intenção do estudante não foi escrever esta palavra, mas talvez pais, né, gastaram nos cuidados higiênicos, vamos ver, e da filha. E as barras de são, provavelmente o estudante quis escrever, e as barras de sabão simbolizavam a lavagem. E os vários asseios e cuidados, né? Também aqui talvez se o estudante retirasse essa palavra, né? Estas palavras no caso, e os vários cuidados, né? Ou por exemplo, e os vários esforços que a mãe teve ao lavar a filha, também teria mais sentido. E aparece aqui também no fim a palavra no campo, trabalhando horas sem parar, né? Parece um pouco informal, meu fraco ponto de vista. Se o candidato substituísse por a trabalhar durante horas sem parar, soaria mais formal, né? E academicamente aceito. Eu a seguir envio o trabalho para o candidato com as palavras erradas e uma pequena explicação. Vejam como é que eu faço. Ok. Então, aparece aqui, eu coloco em uma tabela, aqui a palavra errada, né? Os países gastaram nos cuidados higiênicos da filha e os pais gastaram nos cuidados higiênicos da filha. Essa é a frase correta, né? E aqui a explicação, né? Países por pais, né? O candidato, ao receber o trabalho, poderá fazer esta substituição e daí melhorar a qualidade do seu trabalho.